Olá, pessoas vencedoras aqui do nosso canal Sabendo Viver. Eu sou Senara França, sou terapeuta cognitivo-comportamental. Aqui neste canal eu falo sobre relacionamentos abusivos com pessoas narcisistas e também psicopatas. Eu tenho lido alguns comentários de pessoas assumindo ser narcisistas, terem o transtorno de personalidade. Também algumas pesquisas que pessoas narcisistas, elas alegam da mesma forma o motivo de se comportarem assim, de serem assim. Que o narcisista, ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele faz, ele sabe até o motivo por que faz. E é justamente este motivo que eles colocam em pauta para justificar o seu comportamento, a forma que lidam com as outras pessoas, o quanto acaba prejudicando. Eles não entram muito no mérito de dizer o que eles fazem com as pessoas, e sim o que justifica o seu comportamento. Eles falam pouco sobre o que causam as vítimas, e sim, eles entram em sua própria defesa. E essa defesa é se justificando pelo que viveu na infância. E claro, cientificamente, através dos estudos, é comprovado o porquê que uma pessoa ela se torna narcisista, tá? É sempre através de uma dor, de um sofrimento que passou na sua infância, também com a contribuição do fator genético, biológico, mas o fator ambiental é o que mais move a desenvolver o transtorno de personalidade narcisista em uma pessoa. Sabemos sim que o narcisista, ele passou por dor, por sofrimento, ele negou a aceitar essa dor e esse sofrimento. Foi criado um mecanismo de defesa, é a proteção do narcisista a essa dor. Ele passa a não acreditar mais nas pessoas. Eles não têm a percepção de olhar o outro como uma pessoa que pode lhe tratar bem, uma pessoa que possa ser confiável. Eles não conseguem olhar dessa forma. Para o narcisista, é sempre uma ameaça. Qualquer pessoa que se aproxima do narcisista tem a intenção de o prejudicar devido ao que eles viveram, passaram lá na sua infância. Qual foi o trauma? E para ele, sempre as pessoas que estão ao seu redor irão lhe fazer o mal. E pessoas que se submetem ao seu abuso, para o narcisista, são pessoas fracas. Só ele é a melhor pessoa. É por isso que ele cria esse personagem de pessoa forte, aquela pessoa que é melhor do que todo mundo, com o seu senso de grandiosidade, e ele não vai enxergar o outro tendo algum tipo de necessidade. Tudo gira em torno do narcisista. Por ele viver esse personagem, por ele ter criado esse mecanismo de defesa, defender a sua dor, defender o que ele sente, não aceitar o que ele sente, ele vai tendo um relacionamento ao longo da sua vida, se relacionando de forma abusiva. Por quê? Não há o outro, só há o narcisista. Então ele não desenvolve a empatia o suficiente para se colocar no lugar do outro. E por ele se relacionar através de um personagem não existe. Então o personagem, ele não é capaz de amar. Se não existe, não pode existir o sentimento de amor, de empatia em um personagem. Ele nega quem ele nega o seu eu e se relaciona através de um personagem para sustentar o seu ego e para que ele venha se proteger dessa dor e desse sofrimento.
É quase impossível uma pessoa na sua fase adulta não relatar qualquer tipo de trauma, mesmo que seja um trauma que não seja algo tão mais profundo como algumas pessoas, até mesmo pessoas que eu atendo, que passaram negligência, abuso sexual na infância, abandono, por agressão física, agressão verbal, e essas pessoas não desenvolveram o transtorno de personalidade narcisista. O que difere, tá, entre o narcisista tentar se justificar pelo seu comportamento em relação às outras pessoas, essa forma distorcida que ele tem de si mesmo e também em relação ao mundo, é o não assumir culpa e responsabilidade. Uma pessoa que não tem transtorno narcisista, ela pode se tornar uma pessoa até tóxica? Pode. Ela pode ter alguma característica narcisista? Pode, mas não tem o transtorno de personalidade. Então essa pessoa, ela pode fazer autoanálise, ela pode reconhecer o seu erro, ela pode se responsabilizar pelo que ela faz. Já o narcisista, ele não quer se responsabilizar nunca pelos erros que ele comete, tá? A defesa do narcisista é: eu sofri na minha infância, eu não quero mais sofrer, eu não acredito mais nas pessoas, então a minha defesa é: eu não erro nunca, eu sou perfeito e você que será sempre a pessoa culpada. Você existe para que você me dê aquilo que eu não recebi quando eu deveria ter recebido lá na minha infância. Vocês podem perceber pessoas que já passaram pelo ciclo abusivo ou estão em um ciclo abusivo. Geralmente o narcisista, ele tem uma história triste para contar. Então eles se apegam sempre em usar dessa história triste o que eles viveram na infância para justificar o seu comportamento em relação às outras pessoas. Não é verdade? Quem aí já conviveu com narcisista sempre tem uma história triste para contar. Principalmente aquele narcisista oculto, aquele vitimista. E ele vai usar isso, porque ele sabe que do outro lado existe uma pessoa que sente empatia, que vai se sensibilizar pela história que ele ou ela conta, e através disso tudo ele vai conseguir obter os seus suprimentos, ele vai conseguir usar aquela pessoa, fazer com que essa pessoa viva em função dele, viva a fazer o que ele bem entende. Entender que o narcisista, ele passou algum tipo de abuso na infância, algum trauma, sim, isso é verdade. Uma pessoa que não tem transtorno de personalidade passou também abuso na infância, algum tipo de trauma? Sim, passou. Mas isso não justifica o comportamento de uma pessoa em relação a outra como um objeto de uso, que é o que o narcisista faz. E o mecanismo de defesa que o narcisista criou é: peraí, eu não posso admitir meu erro. Por quê? Eu admito meu erro, eu admito ser culpado de algo, eu estou admitindo acessar aquela criança que sentiu muita dor na sua infância. É admitir que eu sou fraco, é admitir que eu não sou nada, porque foi assim que o narcisista se sentiu lá na infância, como qualquer outra pessoa também que passou pelo mesmo tipo de abuso que o narcisista passou. Se nós formos colocar, listar o que uma pessoa narcisista passou,
uma pessoa que não tem transtorno de personalidade também passou, você vai perceber que tipos de abusos são semelhantes. E nem por isso todas as pessoas são narcisistas. E tudo que uma criança vive na sua infância, essa será a forma que ela vai enxergar o mundo. É através das crenças estabelecidas ali no ambiente familiar. É a forma que essa criança percebe que as pessoas se relacionam à sua volta. É o que ela ouve, é a forma que ela recebe o afeto ou não afeto, é a forma que ela se enxerga dentro daquela família, como ela se sente, é a forma que ela é educada, é a atenção que ela recebe, é a admiração pelo algum feito, né, os parabéns, o elogio no momento certo. Então, todos nós passamos por algum tipo de trauma e algum tipo de abuso na infância, tá? Não que todas as pessoas tenham passado pelo mesmo tipo de trauma na infância, mas às vezes é até uma percepção da criança por uma fala, às vezes é uma forma que uma mãe, que uma tia, que um irmão fala com essa criança, a forma que trata. E aí ela pode perceber aquela situação, né? Ela enxergar e ter uma sua própria interpretação e aquilo ficar fixado e ela acabar levando isso para a sua vida adulta. Então, o narcisista, ele passou por coisas que também muitas pessoas passaram e nem por isso se tornaram pessoas narcisistas. Justificar o que nós vivemos na nossa infância ou adolescência como abuso e sairmos ferindo, machucando, tratando as outras pessoas com indiferença, às vezes até sentindo prazer, satisfação por ver alguém sofrendo, tratando pessoas como objeto. Se todos nós fôssemos fazer isso, então estaria tudo justificado. Então, o narcisista, ele quer se justificar dessa forma. Ele entra na sua defesa porque ele quer se colocar no lugar de vítima dessa história. Ele sempre é a vítima da história e, ao mesmo tempo, ele quer também comandar a vida das pessoas. Ele quer que as pessoas se relacionem com ele, sempre fazendo o que ele quer, bajulando, dando atenção e prejudicando. E pelo narcisista não se relacionar com as outras pessoas com uma conexão, como nós nos relacionamos, a tendência do narcisista é o quê? É desprezar a pessoa que demonstra amor. Mas quanto mais a pessoa ela se dedica ao narcisista, mais ela faz pelo narcisista, mais ele rejeita essa pessoa. O que deveria ser ao contrário, ele começar a olhar que pessoas sentem amor, que pessoas podem fazer o bem a ele, que pessoas podem ter lealdade. Existem as que não têm e existem as que têm. Se eles fossem olhar dessa forma, eles poderiam se relacionar de uma forma mais aprofundada. Mas eles negam isso, esse contato do eu com as outras pessoas. E eles querem manter uma relação de objeto e de uso e negando o que eles sentem. Então, gente, nada justifica, sabemos que eles são assim, mas há um transtorno de personalidade, há um modo de ser que já está ali estabelecido e eles querem continuar sendo assim. E para ele está tudo bem, por quê? Porque ele se vê certo, ele se vê perfeito, ele nunca erra e o erro vai estar sempre no outro.
e vão se relacionando dessa forma, ferindo, magoando pessoas, destruindo vidas, porque não há como ter uma relação saudável com um narcisista e não reconhecendo os seus erros. E com isso, precisamos entender que não há vida ao lado de uma pessoa narcisista, porque eles são assim. Eles agem assim, é uma forma de ser, de viver, de encarar o mundo, e eles não vão mudar o seu comportamento, porque para eles esse é o comportamento correto. É assim que ele precisa. O erro vai estar sempre fora, e o erro nunca vai estar ali acompanhando o narcisista. Então fica muito difícil e não tem como você manter uma relação com o narcisista, porque você vai ser sempre o objeto do narcisista, você vai ser sempre a pessoa culpada, até mesmo pelos próprios erros que o narcisista comete. E ele se colocando no lugar de vítima, no lugar de sofrimento, que ele sofreu, que ele é um pobre coitado, e por isso que ele age assim, e não vai olhar o outro. Então ele não vai ver que aquela pessoa que está ao seu lado tentando ajudar, tentando fazer por ele, se esforçando, dando amor, oferecendo o seu melhor, ele não vai conseguir enxergar isso. E você que está em um relacionamento assim, né, com uma pessoa narcisista, você vai sofrer muito dentro desse relacionamento. Então precisamos manter o contato zero, se afastar e não dar suprimento ao narcisista. Viver a sua vida, mesmo que você tenha seus traumas, você tenha vivido suas dores, passou por abuso na sua infância, se cuidar para se tornar uma pessoa melhor, buscar ajuda mesmo para que você possa curar essas feridas, você ter um melhor relacionamento com você, praticar o autoconhecimento para que você seja uma pessoa cada vez melhor, possa curar tudo isso e também não cair nas garras de uma pessoa narcisista, se submetendo ao narcisista, porque ele vai na sua fraqueza, na sua vulnerabilidade, na sua dor, ele manipula, ele joga, e o narcisista, ele não vai fazer autoanálise como você faz, em buscar ajuda para mudar esse quadro, para que ele possa realmente experimentar o amor, para que ele possa sentir empatia. Então isso é impossível ao narcisista, porque ele não funciona como nós funcionamos. Esse é o modo de ser do narcisista, ele é assim. Então é perder tempo continuar no ciclo abusivo com o narcisista. Este foi meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo na descrição do vídeo está o link do meu WhatsApp para você que deseja agendar terapia, e peço a vocês para curtir, compartilhar o vídeo, deixar aqui seus comentários. É dessa forma que você ajuda este canal a crescer e este assunto seja cada vez mais divulgado e que outras pessoas também venham entender, ter essa oportunidade de entender o perfil comportamental de uma pessoa narcisista e o seu ciclo abusivo. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.